Bora lá. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. A ata da última sessão está em votação, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando dos Santos, para que faça a leitura das matérias. Leitura da mensagem de número 26 de 2021. Itaú de Minas, em 6 de agosto de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação dessa egrégia casa os projetos de lei de minha autoria que versam sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. E autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Os projetos de lei acima referenciados tratam-se de recursos recebidos do Tesouro Estadual, mais precisamente do Fundo Estadual de Saúde, destinados à aplicação de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, para a aquisição de materiais de consumo. Como é sabido, os cuidados exigidos pelos profissionais da saúde que estão à frente do combate ao Covid-19 devem ser redobrados face ao alto poder contaminante que detém o referido vírus. Com os recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde, deverão ser reforçadas as aquisições de materiais de limpeza, EPIs, material de consumo, entre outros, visando a proteção dos servidores municipais e de toda a estrutura física das instalações de saúde. Pelo exposto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação, votação e aprovação do referido projeto de lei. Na oportunidade, aproveito o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal. Mensagem de número 27 de 2021. Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a apreciação desta egrégia Casa de Leis os projetos de lei de minha autoria que versam sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado, busca criar mecanismos contábeis para que se possa efetivamente utilizar o valor disposto no orçamento a título de emenda impositiva naquilo que for a finalidade de sua instituição. No entanto, a sua inserção no orçamento fora instrumentalizada em recurso diverso, ou seja, estamos propondo a alteração da rubrica para dar cumprimento à emenda orçamentária. Esclarecendo, temos que no orçamento o recurso foi aberto na rubrica 33.90.48, outros auxílios financeiros à pessoa física. Nesta situação, os pagamentos seriam feitos diretamente para o particular, prática que efetivamente já não se utiliza mais, e com a alteração da proposta para a rubrica 33.90.39. Outros recursos de terceiros, pessoa jurídica. Os pagamentos serão feitos diretamente para os hospitais, clínicas, onde podemos negociar valores. Como se pode observar, as alterações não retiram o caráter finalístico da emenda, mas busca tão somente torná-la efetiva no sentido de seu fiel cumprimento. Pelo exposto, esperamos contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos nobres edis para apreciação, votação e aprovação do referido projeto de lei e, em sendo possível, em regime de urgência especial, para que já possamos atender os anseios da norma legal. Na oportunidade, reitero o ensejo para reiterar a todos a expressão do meu apreço e consideração. Cordialmente, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal. Mensagem. A presente proposta orçamentária para o exercício
de 2022 foi elaborada conforme a despesa realizada até o mês de junho de 2021, projetadas até o final do exercício e devidamente atualizada, conforme disposto no artigo 7º da Lei número 1125, de 20 de maio de 2021, da LDO. Foi também realizado observando a receita tributária e transferências do município de Itaú de Minas arrecadadas até o mês de junho de 2021, projetando-as até o final do exercício, a fim de se atender o disposto no artigo 29A da Constituição Federal, o qual dispõe que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo o subsídio dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º, no parágrafo 50, do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. 7% para municípios com população até 100 mil habitantes. Segue em anexo a estimativa da receita até o final deste exercício. Itaú de Minas, em 5 de agosto de 2021, mesa diretora. Requerimento de número 76 de 2021. Requer a concessão de regime de urgência especial aos projetos de lei 42 e 43 de 2021. Senhores vereadores, a mesa diretora, por seus membros abaixo assinados, requer a concessão de regime de urgência especial aos projetos de lei de números 42, 43 e 44 de 2021. Todos autorizam a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Tratam, respectivamente, de recursos para a saúde, que é o combate à Covid, e também para cirurgias eletivas. Justificativa. A proposição tem por seus objetivos, exige pronta apreciação, sem o que perderá a oportunidade ou a eficácia. Atenciosamente, Sala das Sessões, em 9 de agosto de 2021, Cláudia Calixto Simão Fonseca, Maria Helena Faria Fraga, Giovana dos Santos. Ordem do dia. Conferido o quórum. Coloque em única discussão o requerimento de número 76. Requer a concessão de regime de urgência especial aos projetos de leis de número 42, 43, 44, barra de 2021. Todos autorizam a abertura de crédito adicional especial na Lei 1096, barra 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o combate ao Covid. As despesas do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Tratam, respectivamente, de recursos para a saúde, combate ao Covid e também para cirurgias eletivas. Coloco em única votação o requerimento de número 76. Aprovada por unanimidade. Coloco aprovado o requerimento, coloco em primeira discussão, em bloco dos projetos de lei número 42, 43 e 44, barra 2021, acima descritos. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 42, recursos para a saúde.
Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 43, combate à Covid. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 44, cirurgias eletivas. Aprovada por unanimidade. Coloco em única discussão a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Itaú de Minas para o exercício de 2022. Coloco em única votação a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Itaú de Minas para o exercício de 2022. Aprovada por unanimidade. Conforme já divulgado, comunica a realização de sessão ordinária hoje às 18 horas para a segunda votação dos projetos ora aprovados em primeiro turno. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Maria Helena Faria Fraga para que faça a oração da noite. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que está inscrita em 2 Coríntios 3, 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso quer dizer que nada somos nós, tudo é feito em conjunto, um grupo de pessoas unidas, e sobre a presença de Deus. E é Ele quem encaminha tudo. Vamos orar. Senhor meu Deus, sabemos de nossa pequenez e que quem deve nos governar é sempre o Senhor.
Há uma população confiando em nós e ansiamos que esta confiança seja retribuída através de nossas ações. Sabemos que as ações somente são eficazes quando são norteadas por Ti. Então, meu Deus, nos direcione, nos preencha com sabedoria para que sejamos abençoados e abençoadores. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. A ata da última sessão extraordinária será votada na próxima sessão. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando dos Santos, para que faça a leitura de matéria. Leitura da indicação de número 23, de número 83 de 2021. Senhora Presidente, o vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que faça a implantação de redutor de velocidade, lombada ou quebra-mola, que seja mais adequado ao local, na rua Brasiel Ferreira Murim, no número 590, no bairro Jardim Pinheiro. Justificativa: em atendimento ao pedido de moradores e com o objetivo de coibir excesso de velocidade praticado por condutores de veículos e pelo grande fluxo de veículos, evitando assim possíveis acidentes. Sala das sessões em 3 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves. Indicação de número 84 de 2021. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que faça a implantação de um redutor de velocidade que seja mais adequado ao local na rua Brasiel Ferreira Murim, em frente ao número 648, no Jardim Pinheiro, em atendimento ao pedido de moradores e com o objetivo de coibir excesso de velocidade praticado por condutores de veículos e pelo grande fluxo de veículos, evitando assim possíveis acidentes. Sala das sessões, em 3 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Indicação de número 85, 2021. Vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que faça a implantação de redutor de velocidade que seja mais adequado ao local na rua Juventino Dias, altura do número 613. Justificativa: em atendimento ao pedido de moradores e com o objetivo de coibir excesso de velocidade praticado por condutores de veículos e pelo grande fluxo de veículos, evitando assim possíveis acidentes. Sala das sessões em 3 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Indicação de número 86 de 2021. Indica providências em relação à iluminação na Avenida Aparecido Donizete Campos Amorim. Prezados edis, os vereadores que esta subscrevem apresentam a Vossas Excelências indicação ao Executivo solicitando as seguintes providências: que seja iniciada com a maior brevidade possível o processo de substituição da iluminação pelo sistema de LED na Avenida Aparecido Donizete Campos Amorim. Justificativa: o pedido ora apresentado é fruto da solicitação de moradores que há tempos esperam por esta substituição, que será de grande importância para todos, posto que representará uma grande melhoria no sistema de iluminação do bairro, oferecendo mais seguranças para quem transita por esta via pública. Sala das sessões, em 6 de agosto de 2021, os vereadores Cláudia Calixto Simão Fonseca, Juliana Matar, Maria Helena Faria Fraga, Giovando dos Santos e Davi Souza. Indicação de número 87/2021. Solicita recuperação de pavimentação de via pública. Senhora Presidente, o valor que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que sejam feitas obras de recuperação e pavimentação asfáltica no trecho localizado na rua Azarias Emerenciano Campos com a rua João Batista Arantes. Justificativa: o local está muito danificado, causando prejuízo ao patrimônio
de bens móveis. Sala das sessões em 9 de agosto de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 88/2021. Indica a recuperação de pavimentação de via pública. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que se faça a recuperação da pavimentação do trecho localizado na esquina da rua Juventino Dias com a rua Deputado Renato Azeredo. Justificativa: os moradores deste local pedem a pavimentação do local para proporcionar mais qualidade de vida às famílias que ali residem. Sala das sessões em 9 de agosto de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 89 de 2021. Indica a recuperação de pavimentação de via pública. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação no sentido ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que seja feita a recuperação da pavimentação do trecho localizado na rua Milton de Souza Meireles, em frente à empresa ETC e Logma. O local está muito danificado, causando prejuízo ao patrimônio de bens móveis, visto que há 3 pontos de blocos de calçamento soltos, causando prejuízo à população. Sala das sessões em 9 de agosto de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 90 de 2021. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que seja feita a adequação na rampa de carga e descarga de oxigênio, visando melhorar as condições de acesso ao estoque do pronto-socorro municipal. O pedido visa dar mais condição ao local, melhorando o processo de carga e descarga de oxigênio para prestar um atendimento mais ágil aos pacientes que fazem uso contínuo de oxigênio. Sala das sessões em 9 de agosto de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 91 de 2021. Solicita a inclusão do benefício do auxílio gás no decreto municipal número 1124, de 29 de dezembro de 2015. A vereadora que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: que seja feita a inclusão do benefício do auxílio gás no decreto municipal número 1124, que dispõe sobre a regulamentação dos benefícios assistenciais e da outras providências. Justificativa: nos últimos anos, enquanto o salário mínimo subiu 39%, o preço do botijão de gás disparou a 69% e sofreu 15 reajustes de abril de 2020 a março de 2021. Famílias de baixa renda ou em situação de extrema pobreza têm que optar se compram o gás ou a comida. Em nosso município, os cidadãos precisam pagar quase R$100 em gás de cozinha, ou seja, aproximadamente 10% da média salarial da maioria de nossas famílias. Muitos municípios brasileiros passaram a distribuir o Vale Gás Social e, acreditando que o nosso município, através do Poder Executivo, possui recursos próprios para fazer a distribuição do auxílio gás às famílias cadastradas no CRAS. É que faço tal solicitação. Sala das sessões, em 9 de agosto de 2021, vereadora Juliana Mater. Indicação de número 92 de 2021. Senhora Presidente, o vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: que sejam construídas rampas visando a redução de velocidade de veículos e passagens de pedestres na rua Juventino Dias e mediações do salão paroquial na faixa de pedestre ali existente, e na rua João Kirchner, também na faixa já existente, próximo ao estacionamento de veículos. Justificativa: essas vias públicas recebem um grande fluxo de pessoas e de veículos, o que pode ocasionar acidentes nesses locais. Assim sendo, sugiro a construção de rampas elevadas para garantir a segurança de todos que por ali transitam. Sala das sessões em 9 de agosto de 2021, vereador Giovando Santos. Indicação de número 93 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando as seguintes providências: que sejam construídos ou reformados, quando for o caso,
mata-burros utilizando-se material mais fortes e resistentes, a exemplo do ferro. Justificativa. A utilização de ferro reduzirá a manutenção destes mata-burros nas estradas rurais, pois são mais resistentes às intempéries naturais e aguentam mais o trânsito de veículos de cargas pesadas. Eles têm maior durabilidade, reduzindo os gastos com a manutenção e mantendo a qualidade e evitando assim acidentes com animais e veículos. Sala das Sessões, em 9 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Gostaria de cumprimentar os nobres edis de Pratápolis, né? A senhora Luciene, José Lucas, sejam bem-vindos à nossa casa. E solicito, para o uso da palavra, o senhor José Lucas, por 10 minutos, para falar da indicação número 93, que trata de mata-burros. José Lucas. Se você quiser o microfone, eu falar com o Bruno, fica à vontade. Qualquer um dos dois. Oi? Não, tanto faz. Então, pode ser. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? A gente já veio aqui esse ano, no início do mandato. E hoje, conforme a gente se inscreveu, a gente vai falar sobre a questão dos mata-burros. São os mata-burros feitos de trilhos de ferro lá em Pratápolis. E queria, primeiramente, dizer do carinho especial que eu tenho pela cidade de Itaú de Minas, pela comunidade de Itaú. Eu sempre cantei aqui em eventos, sou cantor, sempre participei dos eventos da igreja, dos eventos de associações, e quero, se Deus quiser, voltar em breve. Mas hoje, como vereador da cidade de Pratápolis, que sou, né, eu achei justo estar vindo aqui para esclarecer algumas dúvidas que surgiram principalmente lá na cidade de Pratápolis. Da última vez que a gente veio para conhecer a Câmara de Itaú, a gente veio também para iniciar uma amizade entre vereadores, entre o legislativo. A gente está fazendo isso em todas as cidades da nossa região. A gente já visitou Cássia, conheço o pessoal de Capitinga, até marcamos de visitar. Nessa semana a gente vai participar da reunião em Passo com as câmaras da região. E quando a gente veio aqui, surgiu, né, depois da reunião de vocês, a gente conversa amistosa aqui, surgiu algumas perguntas sobre os mata-burros. E foi perguntado para nós como que funciona, como que é, e a gente esclareceu dentro da nossa ciência, dentro daquilo que a gente conhece, como que é feito lá, a gente esclareceu algumas dúvidas, e foi até citado pelo vereador João Carlos uma possível parceria entre Itaú de Minas e Pratápolis, onde a gente sabe que tem vários produtores rurais do município de Pratápolis que têm propriedade na cidade de Itaú e vice-versa. A gente sabe dessa condição, porque a cidade de Pratápolis e Itaú é muito perto uma da outra e os munícipes acabam trabalhando em uma cidade ou outra. E a gente sugeriu que houvesse uma reunião entre o legislativo e o executivo das duas cidades. E seria muito importante que essa reunião existisse para que pudesse, da melhor forma, atender a população e os produtores rurais. Eu, que sou produtor rural da cidade de Pratápolis, a gente sabe da necessidade que o produtor rural tem do setor público. Porém, infelizmente, a gente ficou sabendo muito tempo depois que o pessoal aqui de Itaú, o legislativo e o executivo, foram lá, fizeram uma reunião com a prefeita, não nos comunicaram, a gente não foi comunicado. Zé Lucas. Deixa eu só concluir meu raciocínio para a gente depois, pode ser? Não, é porque eu gostaria que você falasse dos trilhos. Da visita não é assunto dos trilhos. Depois a gente... Então, mas é sobre os trilhos, exatamente sobre os trilhos, porque isso prejudicou demais, porque teve produtor rural na minha cidade, Pratápolis, que chegou para mim e falou assim, um funcionário público chegou e disse que não iria instalar trilhos de ferro
na estrada de Pratápolis, porque vocês, vereadores, estavam dando trilhos para o município de Itaú. Então, não vai ser instalado mata-burro, porque os vereadores da oposição estão dando trilho para a cidade de Itaú. E eu fiquei indignado com isso. Eu falei assim, isso não aconteceu, nunca houve essa conversa de vereador dar trilha, apesar a gente nem tem essa autonomia, a gente não tem esse poder. E quando surgiu esse assunto, depois eu fui ver, numa reunião, acho que foi dia 6 de junho, onde teve uma palavra que nós, vereadores, fomos equivocados ao vir oferecer trilhos para a cidade de Itaú. E a gente não veio oferecer trilho, a gente veio para conhecer, iniciar uma parceria. Então, a gente nunca ofereceu, principalmente o pessoal de Pratápolis, que às vezes está com essa dúvida, que a gente ofereceu trilho para o município de Itaú, isso nunca aconteceu. Os trilhos estão lá. Infelizmente, na cidade de Pratápolis, está faltando a mão de obra, não tem mão de obra para instalar os trilhos lá. Então, o que a gente teve a ideia foi de que houvesse essa possibilidade. Dentro do município de Itaú, tem muitos produtores de Pratápolis. Se houvesse essa parceria entre os dois municípios, né, seria muito importante. Mas, com isso, é só uma ideia. A gente está dando a ideia que fosse feito esse trabalho e essa parceria. Mas, para isso, teria que reunir executivo de Itaú e de Pratápolis, para que fosse instalados os trilhos. Lá em Pratápolis, no dia que eu fui lá, eu contei 24 mata-burros de 4 metros, que estão lá parados, enferrujando. Tem outros mata-burros que estão jogados no meio do mato lá em Pratápolis. Tenho vídeos nas minhas redes sociais, faço vídeos, porque toda semana eu visito uma região. Eu vou de moto e a gente faz vídeo, faz foto. Então, a gente sabe que tem esses mata-burros lá tão prontos, precisa só de instalar. Então, Pratápolis tem que fazer uma licitação, não sei por que não faz. Eu venho aqui hoje para propor, mais uma vez, uma reunião, mas que o legislativo seja informado. Nós estamos aqui buscando o bem comum para as pessoas, para a população, para as duas cidades, Itaú e Pratápolis. Mas que a gente seja informado. Porque da última vez que vocês foram lá, a gente não ficou sabendo que vocês foram. Infelizmente, vocês reuniram com a prefeita e surgiu um assunto que nunca foi por nós citado. Então, por isso que eu vim aqui hoje, com todo respeito. A política é isso, é transparência. Eu tenho que levar a verdade para a população. Então, logicamente, que a gente poderia ter conversado por telefone, mas aí eu não teria a possibilidade de falar para todos. Política é para todos. Então, estou aqui como vereador, pedindo a vocês transparência, que a gente possa participar juntamente com a população para o bem comum. A gente não está aqui como algo que a gente não é. A gente é vereador, a gente não tem o poder de dar trilho para ninguém. Quem sou eu, vereador de Pratápolis, para dar trilho para Itaú? Isso não aconteceu, nunca houve essa conversa. E eu estou aqui juntamente com o Luciano Neves, e a gente espera que a população de Pratápolis e de Itaú compreendam aquilo que a gente vai fazer aqui hoje. Eu queria agradecer a vocês, desejar a todos vocês uma boa noite, e me coloco à disposição para o bem comum. Que a gente consiga reunir, fazer o possível para beneficiar de maneira legal, moral, a nossa comunidade de Itaú e Pratápolis. Boa noite a todos. Ordem do dia. Conferido o quórum, coloca em segunda discussão o bloco de projetos de número 42, 43 e 44, /2021. Todos autorizam abertura de crédito adicional especial na Lei nº 1096/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências. Tratam, respectivamente, de recursos para a saúde, combate à Covid, também para cirurgias eletivas.
Zé Lucas e Luciano. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 42, recursos para a saúde. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 43, combate à Covid. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 44, cirurgias eletivas. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento aos meus colegas vereadores, cumprimento aos servidores da casa, o Pepeco, o Alisson, a Angelita. Cumprimento aos vereadores de Pratápolis que estão aqui nos acompanhando, a Luciane e o Zé Lucas. Cumprimento o Eliel, que está aqui conosco. Cumprimento a população que está nos assistindo e as que nos assistirão. Eu sempre estou andando em todos os setores da prefeitura, acompanhando os meus colegas servidores, vendo como que a população está sendo assistida, acompanhando os anseios da população e verificando como que está a situação dos setores. Eu quero agradecer ao Executivo por ter atendido o pedido, né, do dispenser de álcool em gel com pedal, que já está sendo colocado na Secretaria de Saúde, dos setores, alguns PSFs já foi colocado. Eu também quero agradecer também as respostas, né, de várias indicações e requerimentos que foi feito, e principalmente a resposta do requerimento, onde eu estou solicitando o acolhimento do servidor que está em situação de limbo trabalhista. O limbo trabalhista, novamente eu vou explicar, é aquele servidor que está em situação que ele não está recebendo do executivo, né, recebendo o seu salário, mas também não recebe do INSS. Ele não foi aceito pelo INSS, só que também, por ele estar doente, não podendo trabalhar, ele não tem como exercer as suas funções e o médico do trabalho não libera para poder exercer essas funções e assim receber o seu salário. Então, o requerimento foi pedido e a indicação foi feita para o CRAS e que vai conceder a cesta básica, que é um auxílio que o servidor público tem, né, a esses servidores. Eu também quero falar sobre as várias intervenções, os vários levantamentos, os acompanhamentos que nós tivemos com a Defesa Civil, né, de Minas, e que resultou e vai resultar em mais ações, mas uma dessas ações é a doação pela Defesa Civil de 100 cestas básicas. Essas cestas básicas serão direcionadas para o CRAS,
que é o local de acolhimento dessa demanda, né? É aonde abraça toda essa família, as famílias que estão em vulnerabilidade social, que precisa do auxílio e que deve ser atendida. A gente sabe que nós estamos passando por uma situação de pandemia, a pandemia ainda existe, está aí para todos verem. Tem pessoas desempregadas, pessoas carentes, pessoas doentes, pessoas que estão sofrendo o pós-pandemia, que é tão traumático quanto a pandemia em si, e que precisa, né, do auxílio do Estado, do auxílio do município. Quando eu falo Estado, eu englobo o município, o governo federal e estadual. E Itaú vai receber essas 100 cestas básicas, que eu creio que possivelmente essa semana poderá ser entregue aqui no município. Cláudia, por hoje é só. Eu agradeço. Com a palavra do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, cumprimento aos funcionários da casa, cumprimento ao nosso segurança, cumprimento aos colegas, né, parceiros aí de trabalho, os vereadores de Pratápolis e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vou começar até falando em questão dos mata-burros, uma indicação que eu fiz, né, teve esse assunto aí que, quando foi até levantado aqui, eu fiquei muito chateado. Então, a início, o que eu tenho a dizer a vocês eu, assim, fiquei, eu acho que chateado como vocês, porque a gente, quando tenta fazer um trabalho, quando tenta buscar uma parceria, uma ajuda, e é colocado de maneira como vocês foram expostos lá, e como eu tenho meus filhos que moram lá, né, tenho muitos parentes lá, sou metade de lá e metade daqui, então a gente fica sabendo de muita coisa e entristece. Da mesma maneira, eu falo porque eu já senti na pele, em tentar ajudar alguma coisa, e aqui foi colocada aí por uma matéria mentirosa que eu estava querendo paralisar a vacinação em Itaú de Minas. Eu fui até apedrejado na minha casa. Então, para a gente que representa o povo, nós somos cobrados também. Então, isso, eu falo assim, é muito triste a gente ver o que a politicagem, né, corrói aqueles que têm vontade de trabalhar em prol do que está ali para fazer, que é representar o povo e ajudar ali, né, a comunidade. Sou testemunha, mas nem preciso ser, porque tem as gravações. Vocês, horas nenhuma, vieram aqui falar em dar trilhos, nada, nada, nada. Vocês vieram aqui indicar uma ideia e propor uma parceria, visto esses trilhos trazer um benefício imenso para a zona rural. Quantos municípios aí estão passando para mata-burros de ferro e não tem esses trilhos, mas estão fazendo de ferro, porque a durabilidade é muito grande. Isto vai evitar acidente com animais, com veículos, e evitar uma manutenção, né, periódica que todo município vive fazendo na zona rural. Então, é uma ideia brilhante, trazer e fazer as coisas. Lá fizeram, já construíram alguns lá, né? Como vocês dizem, está tendo dificuldade da instalação. Mas é isso, continua fazendo isso. Eu falo assim, eu acredito muito em Deus. E o mais importante, que sempre a verdade vai prevalecer. Sempre.
Ela pode demorar, mas ela vai prevalecer, né? Então, vocês vieram aqui visando quantos moradores de Pratápolis têm, um sitiante aqui na nossa zona rural, ou vice-versa, como você falou, né? Quantas pessoas que residem aqui no município de Itaú de Minas, que tem ali uma chacrinha, um sítio, até mesmo uma fazenda no município de Pratápolis. Então, eu acho importante, sim, uma parceria. Fiquei envergonhado de saber que foram lá, né, sabendo que vocês não deveria existir isso, mas é considerado oposição. E se vocês que vieram trazer a indicação, a ideia, para que se fosse feito isso, ir lá e colocar de uma maneira, sem ao menos vocês ali, para estar se defendendo e falando a real intenção a qual vocês vieram aqui. Então, sem ter participado com isso, eu peço desculpa a vocês, viu? Porque eu tenho sentido isso, e é triste a gente ver uma situação ser trazida desta maneira, mas espero sim que, quem sabe aí, num momento oportuno, como vocês disseram, gosta daqui, e a gente tem que gostar de lá, vocês gostar daqui, somos vizinhos, temos parentes um do lado do outro. Eu acho que sim, tem que buscar uma união para trazer benefício para as comunidades, não politicagem, né? Foi falado aqui que vocês equivocaram. Vocês não equivocaram, não. Vocês vieram com a melhor das intenções, e eu parabenizo vocês por isso. Quero falar sobre medicamentos. Eu tenho sido procurado muitas vezes pessoas que tomam medicamento contínuo no município, e ele tem a data para ir lá buscar, pegar na farmácia, e esse mês parece que cortou, só vai ter que dar o mês que vem. Então, já imaginou quem toma um ansiolítico aí, um Gardenal, por exemplo, né, que não é o caso deste medicamento, mas vamos supor aí um outro que não tem na farmacinha, e a pessoa tem que ficar sem medicamento até no final do mês. Aí deixa ele dando convulsão ali, não tem condição uma coisa dessa. Eu acho, gente, que saúde tem que se preocupar. E a partir do momento que o município faz um compromisso de estar ajudando aquele munícipe ali, de estar tendo aquela ajuda com os medicamentos, que se ela teve a ajuda é porque ela não tem condição de comprar. E num mês, esse mês não tem, só daqui 20 dias. Como que faz? Vamos ter uma atenção maior nisso e se programar para que não aconteça isso. Falei também sobre os quebra-molas, a indicação que eu fiz na Brasiel Ferreira Morim, aquela rua, gente, que liga com a Binha, né? E vem ali, sai quase que lá no trevo ali da entrada de Itaú de Minas, é uma rua longa, e aquela rua, o fluxo de veículo ali é muito grande. A gente vê acidente ali, mas assim, olha, de 15 em 15 dias tem um acidente ali. Então eu vi que foram feitos alguns quebra-molas na cidade. Então, vamos fazer, se precisar, vamos fazer mais aí que seja para ser justo com todas as ruas em si, ser justo com todos que pedem. E se fez um ali no bairro, porque um pediu, né, que está tendo acidente, tendo dificuldade, se o outro pedir, vamos ser um pouco justos e vamos fazer, né, os que vê que realmente tem necessidade e que é pedido por nós aqui, representando a população. Na Juventino Dias também,
na altura da pracinha ali, gente, ali também tem acidente, ela cruza com a João Kirchner ali, tem acidente direto ali, direto. Acredito que ali deveria ter até um sinaleiro, conforme tem na outra rua, na principal ali, na Dr. José Balbino. Então, que ou coloque quebra-mola, né, se para frente aí tiver condições de colocar, que seja um sinaleiro ali, mas que tente amenizar esses acidentes ali. O pessoal de lá tem cobrado bastante isso. E, mais uma vez, para finalizar, me desculpa, viu, em nome do que aconteceu, de toda a situação, de forma alguma vocês mereciam isso, né, vieram com a melhor das intenções. Infelizmente, assim, acho que foi um pouco de falta de ética aí, de respeito com os colegas, tá? Mas parabéns ao trabalho de vocês, continuem assim, e particularmente, o que depender de mim, para estar sempre apoiando aí as ideias boas, que seja para nossos municípios, eu sempre vou estar apoiando vocês aí, viu? Parabéns. Devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas, aos vereadores da cidade vizinha, aos servidores da casa e a todos aqueles que nos assistem. Presidente, ontem, conversando com o secretário do Planejamento, comentei que na sessão de hoje iria fazer uma menção ao nome dele, relacionado ao trabalho que ele vem prestado na pasta lá do Desenvolvimento, do Planejamento, o senhor Marcos Antônio. Aconteceu ontem, por volta das 17h30, alguém aqui no SECOI cometeu um ato criminoso de colocar fogo nos fios, acho que para tirar o cobre, alguma coisa assim, e subiu uma fumaça preta aí que essa região ficou toda tomada. Eu estava sem o celular no bolso, estava no mercado aqui, corri para pegar, e o Maxon, o secretário, já estava no local, tirando satisfações com a pessoa que fez isso. Então, a questão é só apontar que, nas atribuições dele, e ele é o que olha, fiscaliza o SECOI, pela atribuição da própria pasta, está sempre presente nessas situações e fazendo as devidas orientações. Então, fica aí uma menção honrosa ao secretário do Planejamento por esse trabalho e aqueles outros que a gente vem acompanhando também, que são atribuições da pasta na questão do fomento da economia e comércio, que todo mundo vem acompanhando e vendo que ele não está de braços cruzados, pelo contrário, muito ativo para desenvolver essas atividades no município. E com isso a gente também não pode deixar de citar a atuação da chefia do próprio secretário, da atuação do prefeito, com o auxílio do vice, para mobilizar todos os esforços no sentido de que essa pasta, de fato, faça o trabalho dela. Presidente, nesse assunto dos trilhos, eu vou me sensibilizar com a senhora no seguinte aspecto. A gente ouviu, na ocasião, os vereadores da cidade vizinha falando sobre a situação, e é claro que quando surge uma situação dessa, que pode beneficiar os municípios, a autoridade competente para fazer essas situações quer saber o que está acontecendo, e foi o que o prefeito, imagino, a senhora deve saber mais que eu não estava presente, foi o que o prefeito quis saber. E, claro, que vocês também sabem que a prefeita da cidade vizinha, de fato, contrariou o que se falou aqui. Ela colocou outra situação. Então, o ato de solidarizar vocês não falaram nada diferente do que se ouviu lá. E nem se passou na frente, porque para ver uma situação lá em companhia daquele que decide as situações, foi a presidente da Câmara, o prefeito. Nada mais correto que o prefeito estar presente, porque ele é a pessoa que vai decidir sobre essas situações. Então, assim,
Eu não sei o motivo dessa situação que se criou aqui hoje, até porque, vejamos, eu jamais iria na cidade vizinha usar a tribuna e suscitar transparência para os vereadores de lá. É algo, na minha opinião, talvez um pouco deselegante. Então, fica assim, o meu ato em favor do que aconteceu e em desfavor do que está acontecendo. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da Cláudia, os demais colegas, a todos os funcionários da casa, ao nosso segurança, aos vereadores da cidade de Pratápolis, o Zé Lucas e a Luciene, e gostaria também de mencionar aqui o João Carlos, que esteve na outra ocasião e não pôde estar hoje. Começando a minha fala, fiquei muito entristecido de saber que, a ponto que chegou essa simples, igual mencionado pelo Zé Lucas, uma simples ideia de propor uma parceria, tornar numa coisa tão, sei lá, não tem nem como dimensionar isso aí. Eu acho que é infantilidade, no caso. Porque a proposta seria uma proposta séria, na qual traria bastante benefício à população da zona rural, e, infelizmente, traz uma barreira aí, às vezes, de desencadear essa parceria. Fico triste também por saber que teve essa reunião, e eu, por ser um legislativo que, desde o início, me prontifiquei a apoiar essa pasta da zona rural e não ter sido, ao menos, mencionado que ia ter essa reunião a respeito desse assunto. Até consultorismo, porque a Cláudia, a Maria Helena, ela também defende essa pasta da zona rural e tudo, e a gente fica triste, porque, do mais, a gente tenta estar junto para trazer o benefício para o povo da zona rural, e acaba que a gente fica entristecido com algumas atitudes de algumas pessoas. Falando a respeito um pouco daquela reunião informal que tivemos aqui aquela vez, também reforço que vocês vieram aqui, todos nós temos a maturidade de saber que um legislativo ele não tem competência de tomar atitude, porque quem tem o poder de executar é o executivo. Então, assim, de prontidão eu já falo que não poderia ter saído essa conversa daqui a respeito de vocês ter trazido uma proposta na qual não foi feita, né? O que vocês propôs foi uma possibilidade de uma parceria futura. E assim, eu entendi, né? Tanto é que eu fiquei muito feliz por isso, em saber da facilidade que vocês tiveram de conseguir a liberação, de ter os trilhos para estar fazendo esse trabalho para o pessoal da zona rural, e ter essa parceria enriquecia muito o nosso município num todo, né? Como foi mencionado pelo Zé Lucas, o nosso município choca muito os proprietários. Tem muitos proprietários de Pratápolis que têm o seu sítio na zona rural de Itaú de Minas, e assim também tem muitos, ao contrário, que moram aqui e têm seu sítio na zona rural de Pratápolis. E essa parceria é antiga, né? Uma parceria assim, que poderia assim, amadurecer um pouco mais, e eu acredito dar frutos bons aí para o pessoal da zona rural. Gostaria só de completar um minutinho só, se o senhor me permite a parte. Gostaria de falar, né, como colega e vereador também, o senhor pediu a transparência aqui. Em minha opinião, o senhor não só está certo, não, o senhor está mais do que certo, sim. Por quê? Se vocês falarem uma coisa que eu não falei lá, eu vou lá e vou pedir para vocês a transparência, certo? Porque é meu nome. Na hora da gente ser julgado,
na hora de receber uma pedra na porta da casa da gente, é a gente. Então, a gente pedia transparência. Quando é usado o nome da gente, cabe isso em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso é até um direito, tá? Constitucional, ou seja, é um direito seu de querer que se fale a verdade, de mostrar o que é a verdade. Então, o senhor não está certo, não. O senhor está certíssimo de pedir transparência, viu? Porque foi colocado aqui que vocês foram equivocados. Vocês não foram equivocados. Eu quero que acham uma gravação que fala que vocês vieram aqui dar mata-burro ou qualquer coisa. Vocês vieram aqui conhecer a Câmara, buscar parceria, fazer uma aliança para tentar aí, né, com uma indicação, fazer algo que sirva para os dois municípios. Então, isso daí vocês estão mais do que certo, tá? E a questão não é nem falar em questão de mata-burro, a questão é o seguinte: vocês que vieram trazer ideia. Então, o executivo tem que ver tudo, mas quem fez a indicação, quem veio trazer a ideia, foi vocês. Então, faltou respeito com vocês, de nem sequer ter comunicado vocês. Eu acho que a questão que vocês ficaram indignados é só com isso. Chega lá, vamos debater, você falou que vai dar. Não, não falou não. Isso, nós queremos tentar ver o que dá para fazer e tudo. Pronto, normal. É esse o papel do vereador, é tentar trazer alguma coisa que vai gerar um benefício para a comunidade, certo? E eu não entendo também a questão, né, do novo vereador e falar que realmente a prefeita falou tudo ao contrário lá. Aí se ele nem estava presente lá, ué. Devolvo a palavra. Me consolidolizo com vocês. Acredito que poderia tomar outros rumos que traria mais benefício para os dois municípios. Falando a respeito das indicações que eu fiz aí essa semana, as pessoas têm procurado e falado do brilhante trabalho que o Executivo tem feito nos serviços urbanos, né? Mas só que a partir dessa fala de benefício, a pessoa auto se cobra. Aí as pessoas levantaram algumas situações, eu gostaria que o Alisson estivesse mostrando aí para a população, na rua Azarias, próximo ali à autopeça do Curió, existe uma danificação ali na pavimentação muito grave. Tem trazido ali muito prejuízo para a população que tem os seus bens móveis avariados, né? Gostaria também de falar aí também na rua Juventino Dias, que é a esquina lá da quadra do poliesportivo, que tem também uma avaria muito grande lá na pavimentação. Então, essas pessoas vendo que o Executivo está fazendo esse trabalho muito bonito aí nas ruas, tem pedido também para melhorar também a proximidade das casas delas lá, porque está muito crítico, né? E eu gostaria também de falar ali uma situação até próxima à minha casa, na rua Milton de Souza Meireles, no centro ali, próximo à ETC, com a Logma, tem uns 3 pontos ali de calçada com bloco solto, que eu cheguei até a danificar o carro, a roda de um carro lá, porque um bloco desse se levantou e bateu na roda. E visto aí que o Executivo está fazendo esse trabalho, essas pessoas têm cobrado esse serviço. A gente tem feito essa indicação aí, esperando que o Executivo também olhe para esse povo aí dessa região aí e traga aí também tente fazer o que está fazendo aí nos bairros, né? Nessas proximidades aí na qual foi mencionada. O que eu gostaria também de falar é que algumas pessoas fazem uso de oxigênio contínuo e quando vai fazer a retirada ali no depósito ali do pronto-socorro, está tendo dificuldade ali na retirada, visto que o tubo de oxigênio é muito pesado e é longe o depósito da rua. Eu pedi para que fosse estruturada aí a rampa, melhorada a rampa de acesso, até para melhorar as condições para essas pessoas aí estar pegando o oxigênio, visto que pessoas de família, às vezes vai com um carro que não seja tão apropriado para carregar um tubo de oxigênio, e
tá perigoso de acontecer até um acidente ali com alguma pessoa, né? E também a carga e descarga aí do cilindro de oxigênio pela empresa. O caminhão para ali, depende da forma que ele para ali no pronto-socorro, e às vezes ele até bloqueia um pouco o trânsito. Então, até eu já falei com a Emilane, falei que eu ia estar solicitando essa melhoria lá, até para benefício da própria população também. Mencionando também a respeito, até um pouco do que o Davi falou lá, a respeito do fogo. A gente tem visto aí, lógico, esse período de seca, né? A gente tem recebido muitas cobranças a respeito do caminhão bombeiro. E o caminhão bombeiro da prefeitura, eu acho que ele nem rodou nessa administração. Então, se rodou, foi poucas vezes. Eu ia pedir aqui encarecidamente para que dê uma atenção, ou nós mesmos, vereadores, fizesse alguma indicação para algum legislativo, algum deputado, para a gente conseguir um... Vereador, desculpa interromper a palavra, o caminhão-tanque, o caminhão-pipa do município está quebrado, já foi feita a solicitação para os deputados, inclusive, sim, o setor de convênios também está tentando essa solicitação, mas é válido todos nós, vereadores, tentarmos esse auxílio, sim, porque a população precisa, né, o município precisa, principalmente a zona rural. A gente tem enfrentado aí muitas queimadas e às vezes o caminhão-pipa e o bombeiro teria assim, um benefício bom também para a população. Eu também concordo, Maria Helena, porque eu participei um pouco da manutenção dos veículos aí na gestão passada, sei na qual a situação que está aquele caminhão. Eu acredito que seria até inviável a recuperação daquele caminhão no estado que se encontra. Mas assim, a gente faça aí, busque aí alternativas para que a gente consiga esse caminhão aí mais rápido, para a próxima seca do ano seguinte, a gente já ter, numa situação dessa de emergência na qual o vereador Davi falou, se tivesse o caminhão, às vezes, poderia ter amenizado o impacto aí de prejuízo para a pessoa, né? Por hoje é só, presidente, eu devolvo a palavra. A palavra, o vereador Giovan dos Santos. Cumprimento a presidência da casa, meus amigos de trabalho. Presidente, nós fizemos uma indicação e esperamos, né, que essa indicação seja atendida pelo Executivo com relação à iluminação. Tem várias ruas na nossa cidade que precisam da troca de lâmpada, né, pela lâmpada de LED, mas a gente fez, de início, uma indicação pedindo para que fosse feita a troca dessa iluminação aqui, na rua Aparecido Donizete Campos Amorim, que pega aqui da Avenida da Liberdade, no fim da rotatória, na rotatória aqui até o São Lucas. E esperamos que, com a maior brevidade possível, né, para fazer um teste de como ficaria essa iluminação de LED, então a gente pede a compreensão do Poder Executivo para estar atendendo essa solicitação nossa aí, de vários vereadores. Gostaria também, presidente, hoje o assunto aqui também das indicações foi mais pelo fato de precisar, da cidade precisar de quebra-molas. A gente está recebendo algumas reclamações de pessoas que querem que coloque quebra-mola perto de sua casa, porque toda casa eles imaginam que que o carro passa numa velocidade alta ali. E, por outro lado, a gente recebe também do pessoal que reclama, mas está enchendo a cidade de quebra-mola. É o seguinte, se está enchendo a cidade de quebra-mola, é porque tem muitas pessoas que não respeitam o trânsito, não respeitam a velocidade, entendeu? Não tem um quebra-mola que foi colocado na cidade sem ser preciso. O local precisa realmente, e tem vários outros locais que realmente precisa. O vereador Roberto até falou a respeito aqui, perto da praça aqui, e tem uma indicação. Eu não sei se o vereador fez a mesma indicação, talvez possa ter sido a mesma indicação
não sei se, porque a sua indicação, vereador, está na rua Juventino Dias, na altura do número 613, eu não sei onde é, se é ali. O senhor permite? Uhum. É ali, próximo à farmácia ali. Como é? E o pessoal de lá também requisitou, também pediu que colocasse uma ali, ó, no meio da pracinha ali, né, mais para baixo ali. Por quê? Antes da esquina, certo? Como eu fui pedido a esse número lá, que é próximo à 613. farmácia do Otair ali, então eu pedi para aquele local. Entendi. E eles mesmos, eu falei, mas o pessoal lá de baixo teria que impedir. Então, ali onde fica ali, né, hoje a igreja ali, então, pessoal ali mesmo, quando o pessoal acaba a missa ali, aquilo ali é muito movimentado. E, infelizmente, temos muitos motoristas muito imprudentes que passam ali, né, a 1000 por hora. Então, é complicado mesmo. E é o que o senhor falou. Enquanto a gente não tem a responsabilidade no trânsito, acho que o caminho é o quebra-mola mesmo. Isso, a gente não está generalizando, não. Mas eu acho que a gente fez mais ou menos quase que a mesma indicação. Porque o que eu fiz, a indicação minha, foi 2. Aqui de frente ao lavador do Frank, na viradinha da esquina ali, no cruzamento, e no bico ali da praça, para cima do salão paroquial. Só que eu pedi não um quebra-mola comum. Eu pedi tipo uma rampa estendida assim, talvez de uns 3 metros ou 4 metros de comprimento, para ser feita a faixa e a travessia de pedestres em cima, que já usa ali, onde tem mais ou menos igual aquele de Passos para frente da faculdade, na avenida. Então, mais ou menos aquele ali, e que seja feito numa altura que não sobrecarrega também o trânsito de caminhão, que não pegue por baixo dos carros, que seja levado um engenheiro ali, competente, que calcula certinho a altura, que pega realmente as leis de trânsito, né, para fazer a coisa certa, não colocar aquela coisa elevada para servir de pessoal reclamar da altura, mas que seja feito em cima as faixas de pedestre para ter o respeito necessário. Então, é mais ou menos o que a gente pede para ser feita, presidente, e que pedir com muito carinho para o prefeito executar também essa obra, que não é uma obra cara, e essa reivindicação, eu já fiz ela aqui já faz uns 12, 13 anos atrás, e nunca foi observado. E ali é um lugar perigosíssimo. Vários acidentes já aconteceram ali, e a gente poderia evitar mais alguns, que eu tinha para o momento. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Cumprimento a presidente, a mesa diretora, os colegas vereadores, funcionários, nosso vigilante sempre presente e a população que nos assiste e nos acompanha em todas as sessões. Presidente, eu iria cumprimentar os nossos colegas, mas eles já se retiraram do plenário. Eu espero que esse mal-estar que houve entre o município de Itaú e Pratápolis no Legislativo seja superado. Uma parceria que tem tudo para dar certo, né? Maus entendidos, falta de comunicação, às vezes assuntos distorcidos, e que isso seja resolvido da melhor forma, né? E que a gente tenha acesso a eles e eles também continuem, que Itaú esteja de portas abertas para recebê-los. Em relação à nossa indicação conjunta sobre a iluminação de LED, é o primeiro passo, muito importante. Nós sabemos que é uma iluminação mais econômica e mais eficiente, né, e sustentável. Então, acho que o município tem que pensar nisso em formas sustentáveis. As despesas municipais estão cada vez mais pesadas, o orçamento não sobe, né? Então, é algo que tem que ser planejado, tido não como despesa, mas sim como investimento. Acredito que outros pontos da cidade também serão realizados nessa troca da iluminação. Presidente, eu só queria reforçar a minha indicação em relação ao auxílio gás.
porque no CRAS, né, é o nosso equipamento de referência da área de assistência social, que atende mais de 500 famílias do nosso município, ressaltando que o auxílio gás ou Vale Gás, né, que era liberado antigamente pelo governo federal, no valor de R$ 15 a cada 2 meses, foi incorporado ao benefício do Bolsa Família, né, e depois diluído, né, nesse montante aí, e hoje as famílias não contam absolutamente com nada em relação a esse benefício. Há tempos atrás, o município, com recursos próprios, percebendo a real necessidade das famílias, fazia essa autorização. E, de repente, isso foi suprimido. Então, eu queria pedir ao prefeito, que elaborou o decreto 1124, de 29 de dezembro de 2015, que é o nosso prefeito atual, o senhor Norival Lima, né, que ele regularize o benefício de auxílio gás na lei de benefícios assistenciais, como uma forma de dar dignidade, né, e acolhimento às nossas famílias. Ressaltando que o nosso fiscal de posturas do município tem recebido denúncias, né, tem visitado casas em que famílias estão improvisando, né, o sistema ali de aquecimento, preparação de seus alimentos aí. Lembrando que as crianças estão em casa nesse período de pandemia, né, famílias numerosas, então que existem riscos reais de acidente doméstico, né? E eu acho que isso faz parte do orçamento. Hoje a gente conta como uma despesa básica, né? O gás de cozinha hoje é uma despesa básica, assim como é a energia, assim como é a água, como é a alimentação. Então, eu peço que isso seja regulamentado para que não, na mudança de governo, isso não fique a critério dos nossos gestores, e sim a critério da equipe competente da assistência social. Então, nós precisamos descentralizar, né? Descentralizar, deixar os técnicos da assistência social verificarem a real necessidade, e é algo que o município tem condições de ofertar como prioridade às famílias. Presidente, era o que eu tinha, devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, né, aos servidores da casa, a todos das redes sociais que estão nos assistindo, ao nosso segurança, Eliel, e gostaria de cumprimentar também os nossos amigos edis que estavam aqui e deixaram a Câmara. Acho que já foram embora. Foram embora, Eliel? Então, primeiro eu gostaria de parabenizar o Executivo pelo fato de ter desligado as luzes da rodoviária, não sei por qual motivo, mas que rapidamente, prontamente, passaram para o Executivo, eles foram lá e, num instante, já voltou a funcionar. Então, mostra que não estamos de braços cruzados, né? Pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Foi à noite e a rodoviária ficou toda escura, uma hora para outra. E foi feito lá todo o processo, o Gugu foi lá com os nossos auxiliares também da prefeitura e colocou tudo no seu devido lugar e acendeu de novo as lâmpadas lá. Gostaria também de cumprimentar todos os envolvidos na parte da saúde, parabenizar o pessoal da saúde, que estamos vacinando 27 anos. Estamos vacinando a menor faixa etária, acho que da região, é a nossa Itaú que está vacinando, né? E também terá que o Executivo, nós estamos pedindo para o Executivo, que está fazendo uma proposta de trocar as lâmpadas de Itaú de Minas por lâmpadas de LED, né, que vão economizar bastante. E pedimos para começar pela subindo São Lucas, a rua Aparecido Donizete Campos, que é indo para São Lucas, porque é a rua que eu acho que está mais escura em Itaú nesse momento.
porque o acesso do trânsito lá é muito grande e tem muitas pessoas que vão a pé. Então, para a iluminação lá, começar por lá vai ser muito legal. Vai viabilizar muito o pessoal que mora naquelas regiões lá. Para todos os dois São Lucas, né? E tem um pessoal também da zona rural que mora por lá. E gostaria também de esclarecer a todos, principalmente para os vereadores de Pratápolis, que nós somos uma irmandade com Pratápolis, fomos distrito de Pratápolis. Ninguém esqueceu isso aqui. Temos o maior respeito com todos de Pratápolis. E aqui foi uma conversa informal que nós fizemos com eles, e eles falaram para nós dos trilhos. Como nós pelejamos para marcar uma reunião com a prefeita, com os vereadores, com todos, nós não conseguimos. A Angelita ligou várias vezes para Pratápolis, não conseguiu. E o executivo conseguiu essa reunião. O executivo conseguiu essa reunião com a prefeita Denise e me convidou para ir junto com eles, representando o legislativo. Aí fomos. Chegou lá, não era assim simples. Por exemplo, a prefeita disse que lá tinha, não era assim 13 trilhos, lá tinha 13 mataburros, lá tinha 30 mataburros. Mas ela não podia também doar os mataburros, por exemplo, para nós de Itaú. Nós tínhamos que entrar com um pedido para retirar os trilhos, o pedido para o DENIT, na pessoa do Gustavo, que ela ligou prontamente, conversou com o prefeito de Itaú e mostrou para o prefeito como faria esse papel para a gente poder retirar os trilhos. E como o executivo é a maior autoridade que nós temos, não achei que foi errado o executivo ir lá. Em hora nenhuma, nós quisemos passar por cima de vereador de Pratápolis, quisemos ofendê-los, em hora nenhuma. Porque nós estamos aqui para transparência. Eu concordo com isso. Só que ninguém fez nada escondido de ninguém, que não. Por isso que eu estou explicando. Se eles estão se sentindo ofendidos, não foi nós que ofendemos eles. Nós só falamos o que nós ouvimos. Agora, não achei que esse reboliço tudo, essa língua, né, que fere, que mata, é a mesma que salva e contribui, né? Então, nós estamos aqui para isso. Nós estamos para explicar. Em hora nenhuma, eu, Cláudia, quis ofender nenhum vereador de Pratápolis. E os meus amigos aqui também, eu acredito que não. Não houve isso. Queria agradecer o pessoal de Itaú, né, que estão, assim, preocupados com as normas do Covid, porque ainda não acabou. E quando a gente vê a população receiosa, a população nas redes sociais falando que tem muitos lugares que estão cheios de pessoas, que eles não estão cuidando, tal, as pessoas denunciam, eu dou parabéns para essas pessoas, porque precisamos ainda manter os cuidados. Essa nova variante, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso por aqui, mas a gente ainda tem que ter os cuidados. Nossa cidade, cada dia mais, está diminuindo os casos. Ficamos muito contentes. Vamos chegar àquele dia que nós vamos aplaudir a nossa saúde por ter terminado com todos os casos. Aquele dia que vai haver dias seguidos de nenhum caso de Covid, né? Então, nós aí queremos estar junto com todos, fazendo o que pode, pelejando para que a saúde tenha esse dia de glória e nós, população, podemos viver com mais tranquilidade. Eu agradeço a todos, boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.